Boa tarde. Então, dando continuidade a mais uma atividade do nossa caravana cultural, né, realizada pela Rede Cultura IPSGO. Vamos iniciar agora o Fórum Cultural das Instituições Públicas de Ensino Superior, o Fórum de Cultura, que tem como tema política cultural e plano de cultura nas instituições públicas de ensino superior. Então, para me acompanhar nessa mesa, eu convido essa roda, nesse grande fórum, eu convido os colegas, a William Santos, do IFG. Olá, boa tarde. Obrigado, tá? A professora Roseli Rocha. Olá, boa tarde a todos. Professor Augusto Almeida, da UEG. Boa tarde, um prazer estar aqui. Professor Rogério Bianchi. Olá, boa tarde a todos, todas. Professor Aloysio Vulcani, da UFJ. Boa tarde, pessoal. É um prazer. Então, primeiramente, agradecer, colegas, né, a presença que é nossa, dentro da nossa rede. Então, dizer que esse fórum... cadê o Constantino? Chamar o Constantino Isidoro, nosso querido Constantino. Boa tarde, gente. Obrigado. Também nós estamos aguardando o Marcelo, que está chegando aí. Então, assim que ele chegar, pode colocar na tela. Então, dizer que o motivo da nossa reunião, desse fórum de cultura, né, é exatamente a gente começar a pensar como vamos estruturar um trabalho de organização, né, das discussões para a construção da política cultural das instituições, né? Então, nós sabemos que o momento que a gente vive é um momento difícil, né? Um momento de cortes nos orçamentos das instituições de ensino superior, um momento de ausência do Ministério da Cultura, né? A questão, né, toda da pandemia agravou, de uma certa forma, alguns projetos e algumas políticas, mas também deu a possibilidade da mobilização popular, né, via Lei Aldir Blanc. Então, hoje nós tivemos a mesa da lei, né, que foi muito importante para a gente entender como é que está esse momento da lei nos estados, né? A gente vê com preocupação esse recurso chegar nas pessoas que precisam, e então a gente pensa que é um momento da gente discutir o papel da cultura nas instituições públicas a partir de um processo democrático. Quando me perguntaram se a UFG tinha uma política pública, uma política de cultura, ela tem uma política de cultura que é baseada no Plano Nacional de Cultura desde o momento em que a Direção de Cultura foi criada. Mas foi um processo político, de elaboração de uma política interna, né? A partir de comissões e de setoriais de pessoas de dentro da gestão. Então, a gente pensa nesse momento que é um momento da gente elaborar documentos, e sobretudo o documento da política, de uma forma participativa, né, aos moldes do que foi o Plano Nacional de Cultura, né, ouvindo as pessoas, ouvindo os nossos colegas, nossos pares, servidores técnicos, docentes, discentes, comunidade, toda a população, porque as instituições públicas elas têm capilaridade em toda a sociedade. Então, o motivo desse fórum, então, é exatamente iniciar essa discussão que já havia sido travada por nós em reuniões privadas, né, em reuniões do grupo instituído pelas reitorias, né, que nós somos um grupo que foi instituído a partir de indicação da própria reitoria devido às nossas representações, né, nas pró-reitorias e nossa atuação, né, nas instituições, mas a gente sabe que esse era um momento de estruturação da rede, de saber quais caminhos a seguir, mas que a gente teria esse segundo momento, que eu penso que a caravana
ela realmente ela inaugura esse segundo momento previsto por nós, que é o momento da gente abrir as discussões para toda a comunidade, para todos os colegas, né? Então, a gente pensou nesse momento uma mesa inicial, onde a gente pudesse colocar como pensa a política de cultura, como pensa, como deve ser o percurso, e ouvir, sobretudo, quem está nos ouvindo aqui, né? Se a gente pudesse, a gente colocaria todo mundo nos quadradinhos, né? Porque, a princípio, quando a gente tinha pensado o fórum, pelo menos o fórum da UFG, que antes, né, da gente resolver fazer o fórum ampliado das redes de cultura IPSGO, a gente tinha pensado em fazer no Pátio das Humanidades. Quem conhece sabe aquele pátio da FIC, a antiga FACOMB, né, aquele pátio que tem ali aquela área imensa. A gente faria uma roda de conversa no Pátio das Humanidades, que eu chamo Pátio das Humanidades, e ali a gente começaria a fazer uma roda bem ao estilo Paulo Freire, bem ao estilo freiriano, onde as pessoas que estivessem andando poderiam sentar e continuar também, e ouvir, né, e se interessar. Então, a gente queria fazer uma roda em lugar público, aberto, se possível, onde as pessoas estivessem se movimentando para convidá-las a discutir conosco a cultura nas universidades, as linguagens artísticas. Então, nós vamos ter na próxima semana as artes cênicas. Convidamos várias pessoas ligadas às artes cênicas das instituições e da sociedade, né? Depois teremos uma mesa sobre música, então, afunilando a discussão audiovisual, finalizando essas 4 rodadas de caravana, mas a gente sabe que vamos precisar de continuar essas rodadas, criar, às vezes, GTs ou não, né? Então, isso que nós vamos tentar vislumbrar aqui nesse fórum. Antes de eu abrir a palavra, eu queria lembrar que, assim, nós tivemos recentemente, em setembro, o Fórum de Gestores de Cultura, né, das instituições públicas de ensino superior. Então, foi criado variados GTs, e um deles, o GT3, foi o GT exatamente para orientação da implementação de políticas culturais e planos de cultura nas instituições públicas de ensino superior. Porque o que é que acontece? A cultura, ela está em variadas estruturas das instituições. Então, tem instituições que a grande parte está junto com a extensão, mas tem instituições que já são secretaria, tem poucas que são pró-reitorias de cultura, tem outras que nem aparecem, né? Aparecem em alguma outra pró-reitoria, né? Mas não aparecem. Então, em 2017, num fórum do Encontro Nacional de Cultura na Bahia, em Salvador, se reuniram para discutir e para formar o Fórum de Cultura, que chama FORCULT, Fórum de Gestores de Cultura das Instituições de Ensino Superior. Eu já acho que, você sabe, a gente pensa assim, né? Poderia ser Fórum de Cultura, né? Mas para todos, mas também chama gestores porque quem acaba estando à frente das políticas são os gestores, né? Mas também dentro do FORCULT, tentando ouvir a todos. Então, nesse instrumento, nesse GT3, né, onde a gente discutiu a formulação de instrumentos, né, de como diretriz, de como a gente iria pensar essa discussão e essa formulação de documentos sobre políticas públicas nas instituições. Então, a primeira vamos dizer assim, diretriz é exatamente criar uma comissão, né? Uma comissão para elaborar a política cultural das instituições públicas de ensino superior, né? A segunda, estratégia de mobilização e atuação da comissão, porque é o que a gente está tentando mobilizar aqui no primeiro momento, né? Tentar mobilizar tanto os nossos docentes, nossos técnicos, as pessoas da comunidade, os alunos, todos que estão envolvidos no entorno das instituições, ou seja, a sociedade como um todo também, né? Um segundo momento seria o mapeamento e o diagnóstico das atividades culturais de cada instituições públicas.
Então, aqui nesse GT, nós começamos a fazer, né, um pequeno mapeamento, começamos a nos visitar, mas das estruturas que são ligadas, sobretudo, às pró-reitorias ou à reitoria, né? Mas talvez um mapeamento mais amplo, né, dos projetos dos professores, dos docentes, não só na área artística, mas em todas as áreas, né? Fazer um levantamento do DNA, né? Qual que é o momento da cultura nas instituições. Então, esse mapeamento seria um passo importante para a gente compreender o que se faz de cultura, o que se pensa em cultura, que não só, né, tradicionalmente nos campos das humanidades ou das artes, né? As apresentações de conceitos e princípios do nosso plano, né? Então, isso, depois de criada a comissão, depois de criada, mobilizada e criada as comissões, quais seriam os nossos conceitos? Eu sugiro que a gente já tem um norteador, um documento norteador, que eu acho que é um instrumento muito bom, que é o Plano Nacional de Cultura, né, que traz a diversidade cultural, a democratização do acesso, a participação, né, na formulação de políticas, dali para mais, né? Eu acho que ele é a nossa base para a gente começar as discussões. Eu penso que talvez os conceitos partiriam dali, né? E as outras etapas seriam estabelecimento de objetivos, né? O plano de ações, a relação com a comunidade externa, como já falei, que é muito importante, a comunidade externa não pode ficar de fora. Aí sim, a partir desses passos, trabalhar num documento que seria uma minuta de resolução de uma política cultural, né? E depois da política cultural, aí sim, o estabelecimento de planos de cultura, que aí os planos de cultura são planos de gestão, né? Assim, são planos que deveriam, a partir da política macro aprovada nos conselhos superiores das instituições, a gente, enquanto a gestão tomar posse, deveria, a partir desses princípios de participação e democratização, planejar suas ações ao longo de 4 anos. Então, o plano de cultura são planos temporais e a política cultural já pode ser mais longeva. Então, acho que é isso. Então, eu trouxe um pouco do panorama, né, do que está sendo discutido e como a gente poderia, então, vamos dizer assim, iniciar os trabalhos. Então, eu julgo que hoje a gente coloca o nosso bloco na rua no sentido desse fórum, né, que é um fórum aberto, como eu disse, só não tem mais gente aqui porque não cabe no StreamYard, mas poderíamos ter um mosaico de 10, de 100, 200, 300 pessoas, se fosse possível. Então, é isso, colegas, eu abro a palavra para a gente começar, né, com essa chuva de bênçãos, né, que eu já estou aqui na minha casa, já tem uma chuva gostosa que chegou para abençoar os trabalhos, né, depois de uma roda de cultura popular abrindo os caminhos, então acho que a gente tem todos os prenúncios para um trabalho de sucesso. Então, eu abro a palavra para os colegas, tem quem gostaria de começar esse fórum, que é uma prosa, que é um primeiro diálogo público, e também convida a todas as pessoas que estão nos assistindo para também contribuir, porque a ideia é colocar questões. A gente quer, na verdade, mais ouvir vocês pelo chat, infelizmente, do que né, que a gente gostaria de ouvir mesmo, mas a gente quer essa contribuição vinda do chat. Então, quem gostaria de começar Me candidato, posso? Claro, com certeza. Eu venho de uma família de pessoas falantes, né, Flávia?
Eu acho que eu aprendi a falar primeiro e depois eu comecei a andar aqui em casa, né? Foi o contrário. Então, primeiramente, agradecer novamente, né, Flávia, pela acolhida, desejar uma boa tarde para todos os colegas que estão aqui, compondo essa mesa, e também, né, desejar uma boa tarde para todas as pessoas que estão nos acompanhando no canal, né, da Rede de Cultura IPES pelo YouTube. Bom, como a Flávia já apontou, né, nós temos muitos desafios pela frente. Eu acho que é importante aqui nós, né, que estamos hoje compondo essa rede de cultura das instituições públicas de ensino superior do estado de Goiás, nós temos que fazer essa reflexão, né, sobre de que forma que as políticas culturais elas têm sido desenvolvidas no nosso país. Nós percebemos que elas têm passado por várias fases, né, de ausências, de autoritarismo, instabilidade, e agora a gente está na fase de desmonte. E aí eu percebo que a Rede de Cultura IPES-GO, ela chega num momento muito importante, né, da história do nosso país, e eu penso que as instituições públicas, quando elas se organizam para dar uma resposta também, né, na ausência de políticas culturais mais bem estruturadas e organizadas pelo Estado, nós cumprimos muito bem o nosso papel social. Então, eu não poderia deixar de iniciar a fala, né, levantando essas questões. Então, lá em 2018, quando nós iniciamos os trabalhos, nós também já vislumbrávamos um cenário, né, cenário político, econômico brasileiro muito desfavorável já, para as políticas de cultura. Ali já fica claro, né, e um pouco antes também, o desmonte de algumas políticas. Então, a Flávia citou aqui que nós temos um grande referencial hoje, né, na verdade, nós temos vários documentos que são referências, né, nós buscarmos aí o próprio Sistema Nacional de Cultura, né, e a importância que ele tem ao ser instituído, o Plano Nacional de Cultura que a Flávia citou aqui, que já é um documento que dá uma orientação, né, que nos aponta caminhos aqui, que já indica os princípios e as diretrizes que precisam ser adotadas por nós aqui, né, ou seja, ao pensar nessa rede de cultura, ao pensar nessa política de cultura para as instituições públicas do estado de Goiás aqui, de ensino superior, nós já temos vários referenciais, né, os próprios conselhos, né, municipais, estaduais, o Conselho Nacional de Cultura também tem produzido, né, vários documentos aí que são referências para nós hoje, mas aí, né, Flávia, já que a ideia aqui hoje é de provocar reflexões para nós mesmos aqui, para as pessoas que nos acompanham, porque como a Flávia disse, nós estamos numa roda de conversa aqui mais reduzida hoje, mas o grande objetivo é que essa roda se amplie, né? Inclusive, eu estou até me sentindo solitária aqui, ó, Flávia. A gente combinou que a gente ia ficar todo mundo aí, ó. Nossa, quero ficar com vocês, eu quero estar no sentido, que esse sentimento de roda aqui, ó, que eu estava acompanhando o dedo de prosa ali, né? Comentei anteriormente quanto que eu me emocionei assistindo as falas, né? Quanto é bonito, né? Ver as pessoas contando a história que elas vivenciam. Então, eu quero contar um pouco dessa história que eu tenho partilhado com vocês aqui. Mas eu trouxe algumas questões, assim, eu acho que são questões importantes, né, para nós que estamos pensando na constituição dessa política de cultura. Já temos 2 anos, praticamente 2 anos, né, que nós nos reunimos já, mas eu acho que ainda temos algumas dúvidas, né. Então, como a própria Flávia disse, né, quais são os princípios, diretrizes, objetivos, metas, né, e ações que irão nortear esse trabalho da Rede de Cultura IPES-GO? Eu acho que nós já temos um caminho, como a Flávia disse, né? Mas agora esse horizonte que já está delineado, ele precisa de mais pessoas aqui para compor também esse grupo, para que nós possamos, então, avançar com mais segurança. Aí, diante disso, eu compartilho com vocês, né, que sexta-feira nós já fizemos uma primeira roda de conversa no IFG também, onde nós apresentamos, né, eu, Constantino, professor Daniel, para a nossa comunidade, a importância que essa rede tem. A acolhida foi muito positiva, né, da forma como nós esperávamos, todos que participaram da reunião já percebem o potencial dessa rede, e a partir disso nós criamos até um grupo de trabalho interno, né, ao IFG, para que esse grupo de trabalho também possa estar conectado com esse grupo que hoje tem composto, né, a Rede de Cultura IPES-GO. Então nós já temos um reforço
Então, é muito importante falar isso aqui hoje, de colegas, né, que vão também partilhar, né, dessa caminhada conosco. E eu acho, então, que já pensar em princípios, diretrizes e objetivos, né, para essa nossa rede de cultura é muito importante, porque aí nós já vamos também, trouxe outra pergunta, né, eu já vim nessa ideia, né, Flávio, de levantar questões, né, qual é o papel, né, que a rede de cultura deve exercer para contribuir com o fortalecimento da política de cultura internamente, em cada instituição, e aí nós já temos pistas, né, que ela já vem fortalecendo, caminhos, né, já tem dado subsídios para que nós possamos avançar em diversas direções, mas também de que forma que essa rede pode contribuir com a política de cultura do Estado de Goiás. Aí, quando nós pensamos na mesa de hoje, né, que nós discutimos a lei emergencial, o professor Constantino fez uma mediação belíssima dessa mesa hoje, nós percebemos, né, que nós também temos esse potencial de, para além de pensar na política cultural, né, inerente às instituições públicas de ensino superior, que nós também podemos dar uma contribuição para o nosso Estado, né, a partir dessa promoção das atividades, onde as pessoas se encontram, onde elas têm essa possibilidade, né, de dialogar com as autoridades, né, com os gestores públicos do Estado de Goiás, como aconteceu hoje. Várias pessoas aqui trouxeram questões importantes, reflexões importantes durante toda a transmissão daquela roda de conversa, daquela mesa. Então, eu penso que esse espaço, né, nós devemos ocupar, sim, aproximar dos conselhos municipais, e ao fortalecer esses conselhos, nos fortalecer também nessa relação dialógica, de troca, né, de enriquecimento mútuo. Então, eu trouxe essa questão para a gente pensar aqui, né, quem serão os agentes responsáveis pela implementação da política cultural, né, da política de cultura dessa rede. Porque nós temos clareza aqui de que nós, né, somos vou usar a expressão da mesa de hoje, né, Flávio, os provocadores, né, nós somos provocados, né, para compor esse grupo de trabalho, e agora com um trabalho mais consolidado, nós estamos provocando mais pessoas, convidando mais pessoas para que esse grupo se fortaleça, né, interinstitucionalmente, para que a gente possa avançar juntos. Então, também, e qual é o público-alvo, né, prioritário da rede de cultura IPSGO, né? Qual é o público-alvo prioritário? Eu li o texto do Alexandre Molina, quando eu já tinha lido esse texto um tempo atrás, que ele ia falar um pouco lá da Universidade Federal de Uberlândia, né, Flávia? Eu acho interessante quando ele fala sobre isso, sua fala também agora há pouco, quando você diz que grande parte, né, das estruturas organizacionais, as instituições que tratam da cultura, elas estão dentro das pró-reitorias de extensão. E aí o Molina, ele faz essa observação, né, que, olha, isso é muito bom, mas ao mesmo tempo também isso pode gerar alguns entraves, né, na própria compreensão da política de cultura. Porque se as instituições públicas, né, derem conta de desenvolver uma boa política de cultura que atenda à comunidade interna, olha só o quanto ela já vai estar contribuindo com o processo de formação humana. Quando nós pegamos a comunidade, né, da UFG, do IFG, do IF Goiânia, da UFG, da Universidade Federal de Jataí, de Catalão, enfim, dessas 6 instituições públicas, né, olha a quantidade de estudantes e servidores que nós já conseguimos atingir. E se nós conseguimos, então, avançar para além dos muros da universidade, né, quantas pessoas mais nós também teremos condições de contribuir, né, seja com processos formativos, ou seja, também resgatando e valorizando a cultura popular, como foi feito na mesa que nos antecedeu, belíssima, né, um trabalho que mostra o resgate dos saberes populares, da ancestralidade. E eu me emocionei hoje, porque eu lembrei da minha avó, né, minha avó que fazia os chazinhos ali, que tinha as plantinhas medicinais lá no quintal, e eu cresci, né, escutando, me deliciando ali com as histórias que ela contava. E quando eu vejo, né, a universidade, né, indo às comunidades Calunga e vendo os professores e professoras que comporam essa roda falando o quanto eles foram enriquecidos, como o professor João que se emocionou, eu acho que mostra, né, o quanto esse potencial dialógico, né, dessa nossa capacidade de estar próximo ali, buscando conhecimento, mas ao mesmo tempo compartilhando um pouco daquilo que é construído pela universidade, quanto isso é importante. Então, acho que no campo da cultura a gente tem muito a avançar sobre isso. Então,
Então, eu vou parando por aqui, Flávia, né? Porque, como eu disse, eu venho de uma família de pessoas falantes, se deixar eu fico falando aqui até amanhã. Mas eu acho que são algumas reflexões importantes que já estão no nosso horizonte, mas como provocadores, né, que nós temos que ser aqui, tendo clareza que várias pessoas nos acompanham, eu acho que é importante deixar essas questões no ar, né? E eu acho que essa última, ela é muito relevante para nós, né? Quem será o nosso público-alvo, tendo em vista que nós temos uma comunidade ampla, vasta, e nós também temos uma capilaridade, né? Todas essas 6 instituições, elas fazem uma cobertura muito ampla do Estado, então eu penso que isso tem que estar na nossa mira, aí, nos nossos planos de trabalho. E vou encerrando aqui, daqui a pouquinho a gente conversa mais. Aqui não tem encerramento, não, é assim, vai e volta, aqui não tem, a ordem não é muito estabelecida, não. Viu? Então a palavra está aberta aí para os colegas. Só antes de falar que nós temos aqui o Júlio Pérez, direto da Espanha, temos a presença da professora Leda Guimarães, do Daniel, pró-reitor do IFG, várias pessoas, Célia, enfim. Dizer também que nós estamos passando em 2 YouTubes, a transmissão do YouTube da Rede de Cultura IPSGOL e a transmissão também no YouTube da UFG Oficial. Então é isso, colegas, quem gostaria de contribuir com as discussões? Roseli? Sim, eu gostaria de falar um pouquinho. Eu acho que esse momento ele é importante para nós, né, enquanto instituição de ensino, e assim, é um momento que a gente pode aproveitar da opinião da comunidade, dos anseios, e ouvindo o William falar, eu fico pensando, a gente já está forte, a rede já é forte, como eu falei na quarta-feira, eu vejo a rede com muito entusiasmo, e a gente precisa trazer isso para a nossa comunidade interna. Talvez uma das coisas que a gente precisa fazer ainda, já que a cultura está sempre em segundo plano, né, é mobilizar a nossa comunidade acadêmica, mostrar a importância, né, da cultura, o quanto que nós podemos ser beneficiados com a rede enquanto instituição e o quanto a nossa comunidade pode ser beneficiada com essas políticas culturais, né? Então eu vejo assim, de forma muito tranquila, criar as políticas, mas eu vejo dificuldade em mobilizar a nossa comunidade, que às vezes sempre, né, tem deixado em segundo plano. Então, assim, eu acho que para nós, enquanto IF Goiano, já falei isso várias vezes, que a gente tem aproveitado dessa expertise da rede, mas eu acho que todos nós estamos ganhando com isso, né? É isso, por enquanto. Com certeza. Antes de passar a palavra, um desafio muito grande, realmente, é a mobilização, porque eu acho que agora o que nos atrapalha um pouco é a questão da pandemia, né? Mas a ideia era exatamente isso. Quando eu falo, né, da gente colocar uma roda no meio de um pátio, né, e para discutir de cultura eu penso que a gente teria que ter um microfone ali, porque o pátio é grande, quem conhece, né, sabe que o pátio é grande, mas a ideia era essa, né, fazer no Pátio das Humanidades. Por quê? Para a gente tentar interferir ali na vida do campus e chamar, inclusive, aquele aluno, aquele servidor, aquela pessoa que está no campus, para conversar, né? Eu acho que essa mobilização com os colegas, eu acho que a primeira etapa é mobilizar os colegas das instituições, né? Para estar conosco, pensando, discutindo, os alunos, né? Então, a comunidade interna, né? Mas, então, nós temos realmente, assim, o que o William nos trouxe também é uma perspectiva muito interessante, né? Porque a cultura, ela perpassa, ela é transversal e ela também perpassa o ensino, a pesquisa e a extensão, né? Então, ela também... Então, ela está talvez por isso que temos muitas características, né? Que nos aproximam da extensão, mas também que são diferentes da extensão, porque também trabalhamos com pesquisa, trabalhamos com ensino. Obviamente, o tripé é indissociável, né? Mas também tem um elemento da cultura, que é a cultura da criação, né? Da criação artística, de uma série de elementos também, de aparatos próprios da cultura, né? E além disso, um próprio funcionamento do campo de produção cultural que é bem peculiar. Mas vamos lá, vamos passar a palavra.
Pode seguir os Então vamos, quadradinhos vocês estão aqui, querendo, vamos seguir os quadrados. seguindo o Então quadradinho. vamos. Cada um no seu quadrado, mas todo mundo num quadrado só, né? Eu acho que aquilo que a Flávia colocou em relação a gente ter algumas diretrizes, né, para que a gente possa tomar como rumo, eu acho que é bastante interessante a gente pensar o que significou a discussão do Plano Nacional de Cultura, né, e essa questão, acho que ela deve ser a nossa diretriz, e não por acaso, né? Porque, para mim, foi a primeira vez que a gente teve uma discussão sobre cultura no Brasil que deu essa dimensão que nos aproxima, nós, né, do ambiente universitário, da vida acadêmica, de uma política cultural, e principalmente na medida que ela trata da questão do direito à identidade, né? Da questão do respeito à diversidade. Nós conseguimos pensar, né, a partir da discussão do Plano Nacional, a gente conseguiu pensar a cultura para além das artes. Então, as artes, elas são uma expressão da cultura, mas hoje a cultura ela é pensada como alguma coisa que está para além das artes, e nesse sentido ela abarca aquilo que a gente pode encontrar também no ensino e na pesquisa, né? A ideia de cultura hoje, ela está ampliada, e isso faz com que o movimento das minorias, né, e todos esses outros movimentos que caracterizam a vida da nossa sociedade sejam um problema nosso também da cultura, né? Então, para mim, acho que essa é uma diretriz que nós temos, mas nós temos nossas particularidades, né? Eu sou professor e coordenador de cultura da UEG. A UEG tem uma particularidade que é bastante peculiar a ela, né? Pelo menos aqui em Goiás, nós estamos em 39 municípios. Então, hoje, quando se pensa cultura dentro da UEG, a gente pensa naquilo que já vem sendo desenvolvido nas várias unidades e campos da universidade. Só que ainda a falta de uma política de cultura ainda faz com que essas iniciativas, por mais importantes que elas sejam, elas são iniciativas isoladas. E eu acho que a gente tem um outro mecanismo que a gente também está aprendendo nessa discussão que vem sendo travada no Brasil, apesar dos entraves que nós estamos tendo nesses últimos anos, mas a ideia de sistematizar isso, né? Como é que a gente faz para que isso possa ganhar um corpo sistêmico? Quer dizer, como é que essas ações que são desenvolvidas hoje dentro da universidade, elas podem somar umas às outras? Como é que a gente pode aprender com as iniciativas dos outros? Então, na medida em que a gente começa a discutir política cultural dentro da UEG, a gente começa a olhar para essas iniciativas no sentido da gente aproveitar aquilo que existe, mas não se contentar só com o que já existe. Tentar fazer com que isso ganhe, potencialize isso a partir da integração. E quando a gente vê, né, por exemplo, aquela discussão que a gente já fez, né, dentro da rede IPES, que é da gente poder ter programas dentro das nossas instituições, cada um de nós, né, em uma instituição, tendo programas que sejam comum a todos, acho que isso dá essa dimensão sistêmica a essas ações que cada um de nós desenvolvemos dentro das nossas universidades. E acho que um papel importante, né, que a gente vai ter nisso que a gente, na medida em que a gente cria a rede, a gente acaba trazendo para nós muita responsabilidade também, né? Então, eu acho que quando a gente chama, por exemplo, os raizeiros para discutir, e eles começam a mostrar a riqueza cultural que existe ali, mas, por outro lado, a falta de habilidade deles em se inserir numa estrutura burocrática administrativa que hoje rege os recursos para a cultura, quando a gente vê a discussão que foi feita de manhã, né, e queria aqui reforçar a fala do William, muito bem conduzida pelo Constantino, principalmente diante da ausência de dois dos debatedores que seriam muito importantes nessa discussão, a gente vê que muitos municípios não estão com medo da Lei Aldir Blanc, né? Eles têm medo de se comprometer em assumir
o repasse de recursos para aquelas pessoas que praticam cultura no seu município. E eu fico olhando para a gente perguntando assim, e a nossa responsabilidade nisso, né? Então, se existe uma lei do Sistema Nacional, esse Sistema Nacional, ele se mostrou frágil na hora que a Lei Aldir Blanc foi para ser implantada. Os municípios não têm um fundo municipal de cultura que facilitaria o repasse do governo federal para os municípios. E aí tem que mexer no negócio da lei do orçamento, porque o orçamento não prevê. Então, nós, né, enquanto universidade, esparramados pelo estado inteiro, nós temos essa responsabilidade de tentar implementar esse Sistema Nacional de Cultura, às vezes até de uma forma assim meio que disfarçada, né? Eu acho que o governo federal nem percebeu o que está acontecendo no Brasil, né? A movimentação que a Lei Aldir Blanc trouxe foi justamente essa, de fazer com que aquilo que não tinha saído do papel pudesse ser praticado. E na hora de praticar, a gente percebeu essas fragilidades. E acho que nós temos essa possibilidade de ajudar em cada município, que eles organizem seus conselhos, que eles estabeleçam suas leis e criem seus fundos municipais. E aí, o dinheiro sendo descentralizado do governo federal para o governo estadual e ele chegando ao município, é muito mais fácil do raizeiro ter acesso a ele. É muito mais fácil daquele pequeno produtor do município ter acesso a ele, porque quando ele entra nessa briga por esse recurso no âmbito do Estado, a concorrência é muito desigual, mas lá no seu local, no seu território, ele tem pessoas que estão no mesmo nível de desenvolvimento dele. E pleitear esses recursos e participar desses editais que vai fazer ele se interessar pela política de cultura, que vai fazer ele aprender a lidar com isso, né? Então, eu acho que nós temos essa tarefa também, de desenvolver esse processo cultural dentro das nossas instituições, fazer com que a cultura se torne um elemento do cotidiano da vida dos nossos estudantes, servidores da comunidade acadêmica, incentivar aquilo que já existe, sistematizar isso em programas, inserindo essas ações, inclusive da rede, como forma de difundir essa cultura pelo Estado, mas tendo também esse papel de trabalhar para fora, né? Que é no sentido da gente poder assessorar esse movimento cultural que existe no Estado, assessorar os órgãos da administração pública, para que a gente possa criar essa estrutura para que a cultura possa chegar nos lugares mais remotos do Estado também. Realmente são muitos desafios, né? A gente percebe na fala de cada um, né, que a gente vai amadurecendo os caminhos, mas são muitos, né? Hoje mesmo o Constantino, na fala, né, a gente poderia também auxiliar, né, na divulgação, né, de como acessar o recurso da Lei Aldir Blanc, né? Então, assim, eu penso que a gente, enquanto essa malha, né, essa plataforma, né, de cultura, com as nossas unidades, nossas instituições, a presença das instituições em todo o Estado é muito poderoso, né? Eu acho que se a gente conseguir estabelecer também, é um trabalho enorme, que a gente vai ter que ter a adesão de muitas pessoas, né? Então, são variados projetos, Augusto, né? Não só os projetos das reitorias, das pró-reitorias, né? Mas os projetos dos docentes, dos estudantes, dos técnicos, né? Então, então eu penso que realmente o trabalho é árduo e é só o começo. Constantino, então, já quem está seguindo a ordem aí do quadradinho, a palavra está com você. Antes disso, queria saudar a professora Leda, que fala que a cultura poderia ser o coração da vida acadêmica de uma forma mais ampla. Concordo com você, professora Leda, porque a cultura é isso, né? Ela perpassa todos os conhecimentos e todas as esferas, né, da vida. Vamos lá. Ainda bem que você pulou para cá, porque se viesse para o lado do Rogério aqui, eu ficar por último, ia sobrar muita coisa para falar, não, né? Porque a cada fala aí, mais né, impactante e profunda do que a outra, parece que vai acabando aí os aspectos, né,
pelo qual a gente pode jogar um pouco mais de lenha nessa fogueira ou atiçar um pouco mais esse vespeiro. Então, vou né, seguir aí os que me antecederam e vamos colocar um pouco mais de provocação nesses assuntos. E aí eu queria começar, assim, para a gente problematizar um pouco o tamanho da tarefa que a gente tem, né? Quando a gente junta aí a palavra política junto à palavra cultura, no atual momento e cenário, nós estamos juntando e potencializando de fato um vespeiro, né? Primeiro porque a palavra política, ela tem ainda, na acepção, acho que da maioria da nossa população do senso comum, um aspecto muito negativo, né? Relacionado a um determinado trato do qual nós devemos estar distantes, né? Embora, historicamente, conceitualmente, essa palavra ela vem justamente por trazer a forma em que o cidadão pode ter o protagonismo no exercício, né, das tensões existentes entre sociedade, mas há aí infelizmente, com relação à palavra política, uma negativação, né? Não vou falar, então, está relacionada à negativação da palavra cultura, porque todos aqui sabem, a gente está vendo, de certo modo, como também, tanto na acepção da cultura enquanto arte ou enquanto as nossas relações, há uma certa negatividade, como uma coisa de só menos importância dentro da sociedade, né? Então, quando a gente junta as duas coisas, então a coisa fica um pouco mais problemática, né? Principalmente entendendo que, do ponto de vista da gestão pública, a política vai ser uma forma de intervenção que o Estado vai usar justamente para mitigar os interesses e os conflitos existentes entre os vários segmentos da sociedade. Então, a primeira dimensão que nós temos que ter é que a política está aqui para resolver algum tipo de problema e para estabelecer alguns consensos entre as classes que existem, né, e os interesses existentes dentro da sociedade, e para resolver isso, em especial, de forma pacífica, né? Então, uma política de cultura precisará, como um primeiro elemento, tanto do âmbito interno aqui das nossas instituições, identificar de forma clara, né, como já foi dito aí, quais são, de fato, as prioridades e os interesses para a qual nós estamos destinando os nossos esforços. Como aqui representantes de entidades públicas, né, que sabemos que os recursos são cada vez mais escassos, o que exige de nós, então, uma orientação mais assertiva no sentido de priorizar para onde esses escassos recursos eles possam chegar. Claro que, do ponto de vista da cultura, a gente também tem uma percepção de que há um discurso falacioso, de que o peso, né, vamos falar aqui agora das instituições, né, que há um peso e um gasto excessivo tanto na cultura como até no financiamento da educação, e a gente sabe que isso é um discurso que vem de um certo segmento do poder político que pretensamente defende um Estado mínimo em prol dos interesses, né, econômicos de uma elite financeira que é perniciosa. Então, a gente tem que também ter essa dimensão de que nós estamos aqui construindo um tipo de política cultural que, no atual momento, vai contra alguns tipos de interesse de quem, infelizmente, está no comando maior da nossa nação e também das nossas instituições. Então, isso já é, logo, um enfrentamento muito grande que nós vamos ter no sentido dessas priorizações e também no estabelecimento daquilo que, de fato, é importante como elemento de coordenação e de escolha das nossas prioridades, né? Nesse sentido também, e já foi dito aí pelos colegas, essa política ela vai também ter que estabelecer uma intersetorialidade, uma capacidade de reunir e de dialogar os diversos programas, as diversas ações, as diversas forças. Isso que estamos fazendo aqui ao articular nossas instituições
é já uma ação política um elemento de uma ação política estratégica, né, onde nós estamos somando aqui inteligências, esforços para otimizar o nosso impacto social dentro da comunidade onde estamos inseridos. Então, isso aqui já é, de fato, uma ação estratégica com a qual essa política que a gente vai rascunhar e redigir aqui precisará trabalhar, né? E, por fim, o que seria o terceiro elemento mais importante, também dessa perspectiva inicial de produção de uma política, é essas prioridades, né? Que também já foram nominados aí, o que é que nós vamos, nesse momento, estabelecer como fontes importantes, como prioridade no uso dos nossos recursos, e isso representa um grande embate também interno, né? Na nossa instituição. O William aqui, quero parabenizá-lo aqui de público, juntamente com o Daniel também, compraram uma briga muito bonita, que é de fazer um edital voltado não só para a comunidade interna, mas também externa, direcionado a ações culturais no tempo da pandemia. Em certo modo, essa, até o momento, é uma única ação, né, de recurso novo para o nosso meio cultural em Goiás, feito por uma instituição que compõe essa rede. Então, isso tem uma exemplaridade muito grande, porque isso também internamente reverte numa grande briga política. Porque, como a Pró-Reitoria de Extensão escolhe como prioridade dos parcos recursos o financiamento de ações para a cultura, né? E aí isso também simbolicamente já vai fortalecendo todo o nosso discurso. Por fim, também eu acho que existe, então, além, e acho que essa perspectiva apontada pela Flávia de que a gente traga o Plano Nacional de Cultura, que está completando 10 anos, né, e cujas metas necessitam agora de uma reavaliação por até onde nós chegamos, né? Eu acho que ali é um documento sólido, como já dito aí pelos nossos colegas que me antecederam, representou um momento em que, de fato, a comunidade, parte da nossa comunidade, conseguiu discutir isso. Então, é um documento que eu acho que tem sólido e tem representatividade. E eu agregaria a isso a gente pensar pelo menos cinco elementos que, dentro da cultura, elas são importantes para a gente pensar agregado a isso. O primeiro seria as questões relacionadas à produção e à criação, né? Então, a nossa política interna de cultura tem que pensar como nós podemos colaborar com essa questão da criação em arte, a criação, né, de novas experiências simbólicas ou da problematização das experiências simbólicas que nós temos, seja a que nos antecedeu na roda anterior, né, de como a gente estimula isso, como dar vazão, como dar acesso. Então, a criação, ela é sempre um grande problema das políticas públicas, porque ao mesmo tempo que você precisa oportunizar, você tem o risco também de tutelar. Então, como fazer algo que você não tutele, que você não direcione, que você deixe, mas criar um ambiente fértil para que essa criação possa ser o mais livre, democraticamente, no exercício dessas nossas expressões. O segundo problema que nós temos que tratar nessa dimensão seria da difusão, porque não adianta criar e essa criação e essa produção não tiver escoamento. E aí a gente sempre vai ter que, de certo modo, pensar essas 5 dimensões que eu vou falar aqui na perspectiva interna do nosso público interno, nossos alunos, servidores, trabalhadores, e também no nosso diálogo com a comunidade. A gente, claro, sabe que nossas instituições, no ponto de vista das artes, nós temos um conjunto de cursos, então a gente colabora também com a formação de criadores em arte. Então, isso já é também, significativamente, uma grande contribuição que nós já damos. Mas também é preciso fazer e dialogar o que precisa mais, né? Então, essa questão de difusão também é um elemento em que a universidade pode começar a colocar a sua inteligência e a sua massa criativa no sentido de colaborar tanto com as suas próprias produções, como em resolver esse grande gargalo que é o escoamento, que é a difusão, que é a democratização do acesso à cultura, que é necessário, né, dos bens simbólicos, e não somente daqueles bens simbólicos que a indústria cultural tenta projetar e, ao mesmo tempo, também projeta um certo tipo de ideologia, de demanda, de consumo.
A quarta seria a formação, que talvez por excelência é aquilo que talvez a gente saia de forma melhor, né? Porque nós somos instituições de ensino, então temos o DNA nosso, a questão formativa. Mas também como pensar essa questão da formação estética nas várias dimensões, não somente naqueles que nós formamos os nossos cursos de forma aprofundada, como futuros criadores, mas também a dimensão do direito social de todos têm que ter, de poder aprender, de alguma forma, uma linguagem, ou uma linguagem para que possa também se expressar simbolicamente. A quarta seria a questão do fomento, né? É preciso fomentar, né, em uma política que não trate de financiamento e fomento, é só aquilo para inglês ver. A gente fala realmente que quando alguém tem o interesse de fazer uma coisa, a gente vai olhar qual é o orçamento, né? Então, nós temos que se preocupar também com como pensar essas questões relacionadas ao fomento nas dimensões duplas, né? Nós aqui representamos também instituições, né, fortes que podem colaborar mais nesse sentido. E esse fomento também tem a ver com os nossos equipamentos, né? Porque nós podemos fomentar a atividade cultural através, e a gente já tem um exemplo aqui na Flávia, né, e do que o Centro Cultural da UFG já representa, e isso pode ser uma modelagem para os nossos outros equipamentos, porque em algumas cidades que nós estamos, talvez nós detenhamos o único equipamento de cultura mais bem equipado, e que ele pode estar dentro de uma lógica de política de fomento, de oportunização, de difusão, de formação de plateia, de formação do gosto, de formação estética, né? Então, é preciso pensar também essa dimensão dentro desse plano que nós vamos construir aí. E, por fim, memória e patrimônio. Não dá também para a gente não ter um pé nessa dimensão de que é necessário nos preocupar também com esse entendimento dessa nossa memória, seja material e principalmente a imaterial, que é a que está mais vulnerável a esses aspectos, né, de redução, de visibilidade, agravada agora pela essa questão da pandemia, porque é bonito, a gente aqui é privilegiado, mas nem todos têm acesso a isso, né? Então, a discussão sobre as políticas de patrimônio são importantes, né? E essas 5 dimensões elas têm que estar atuando de forma articulada e interdisciplinar, porque uma depende da outra, né? Então, eu penso que agregando ao que os meus colegas falaram, eu queria trazer essa contribuição de elementos que são importantes para a gente enfrentar e pôr a mão nesse vespeiro, porque é um vespeiro muito forte, mas é bom de se colocar e é uma briga boa de se lutar e travar. Obrigado. Obrigada, Constantino. Olha, eu ouvi só parte da sua fala, você viu, né? Eu caí, acabou a energia aqui, depois voltou. Então, se cair de novo, vocês encerram a live aí, depois me passam as... Mas a gente pode ir até meia-noite, né? Na live. Tá. Pode. Então, Aloísio. Vamos lá. A palavra está com Obrigado. você. Boa tarde novamente. Obrigado pelo espaço de novo, Flávia. E você já citou, eu tinha até anotado aqui a frase da professora Leda, que deixou no chat, né? Que a cultura poderia ser o coração da vida acadêmica de uma forma mais ampla. Eu tinha anotado aqui para começar minha fala, que me lembrou que eu ouvia do meu pai, é um homem que nasceu no final dos anos 40, estudou na escola pública e ele sempre me falava, eu tive aulas de música, de arte em geral, até de história da arte, mesmo como criança, né? Que a intenção não era formar músicos, artistas e etc., mas era para compor a educação e a cidadania, né? E isso se perdeu. Então, no momento que nós estamos vivendo, que existem esses problemas políticos, né, não temos nem mais um Ministério da Cultura, mas historicamente parece que nós também fomos perdendo ao longo do tempo. Então, ao invés de evoluir o que tínhamos lá nas décadas passadas, que talvez tivessem problemas também, obviamente, mas ao invés de evoluir, nós destruímos tudo isso, né? Bom, eu começo essa fala porque já que estamos falando de política, queremos criar uma política, e o Constantino explorou muito bem essa questão quais são os pilares necessários para começar essa discussão,
né? E, nesse ponto, eu acho que, como nós estamos vendo uma polarização, né, não é só no Brasil, parece ser geral, eu fico um pouco temeroso como cidadão, porque me parece que vão utilizar, né, parece que a questão política, não de cultural, né, não política cultural, mas a política em si, talvez comece a utilizar as questões culturais, artísticas, como ferramenta, como moeda, né, talvez tendendo para um lado, tendendo para um outro, e esquecendo que a política cultural que deve ser construída em cima do que é cultura, do que é arte, das suas interfaces com educação, com pesquisa, com extensão, com cidadania, elas fiquem de lado, né? Virem só moeda de troca política. Então, do que eu entendi da fala do Constantino, acho que esses pilares são importantes, para a gente conseguir fortalecer como cultura, como política cultural, né? E tentando convencer, levar a população em geral e aos políticos e a nossa política de país, para que isso seja colocado de uma forma correta e não como moeda de troca, né? Então, por isso nós precisamos, como rede, fortalecer, e aí a rede vem, como eu já falei nos outros dias que conversamos, que particularmente dentro da instituição que eu represento, então a nossa função é disseminar essa importância, o convencimento, a sensibilização, para caminhar para um lado que seja construída política mesmo, e não moeda de troca, né? Também quero comentar a fala do professor Augusto, comentou da Lei Aldir Blanc, né, que falou, olha, na verdade mostrou a fragilidade, né, e que o negócio começou agora de baixo para cima, em vez de federal para baixo, os municípios, né, as pessoas perceberam, e talvez então seja a nossa grande arma, né, se a gente consegue como rede construir a ideia de baixo para cima, e não mais engolir o que vem, nós talvez consigamos transpassar governos e ideologias, né? O que vem aí, na verdade, a gente constrói algo que fique sólido, né? E que seja mantido permanentemente, né? Então, reforça essa necessidade da rede, como já comentei também com os colegas, mas como tem mais pessoas assistindo, então vou falar novamente o que eu falei essa semana. Para a nossa instituição aqui, a rede adiantou, né, nos possibilitou pegar a experiência, entender, né, e o que nós queremos implantar, que é essa discussão da nossa futura política de cultura, o trabalho já deu uma caminhada muito grande. Então, agora nós queremos mais experiência para como levar esse diálogo, não só dentro da universidade, né, mas no nível do município, que é a nossa intenção, porque já que é um município menor, né, não é uma capital, né, então nós temos 100 mil habitantes, em torno de 100 mil, então nós podemos fazer isso, né, nós temos essa função, inclusive, né, então nós vamos poder gerar essa discussão, os nossos encaminhamentos, as nossas ideias, realmente com a comunidade acadêmica e também do município. Tá bom? Obrigada, É isso, Flávia, por Aloysio. enquanto. Dizer que a Vera, a professora Vera, entrou aqui, né? Como o Constantino disse, nosso compromisso aí são esses 5 compromissos em Constantino, são muitos compromissos, né? E a gente tem aqui a política de acervos, né? Também para se pensar, né? No patrimônio, na memória, né? Também a política de acervos, enfim, uma série de questões a se pensar. A Elza Gabriela diz que o professor de arte é fundamental para essa vivência e experiência na arte no currículo escolar. Permite os primeiros passos nessa valorização da cultura. O Júlio Pérez parabeniza, Giovanni Vansetti parabeniza pelas explanações, ele é de Presidente Prudente, de São Paulo, e também tem uma pessoa de Mato Grosso do Sul também conosco. Rogério. Bom, boa tarde a todos, todas novamente, pessoal que chegou aí no chat, né? Como o Constantino disse, sou o último, agora vamos ver aqui sobrou para falar. Espero que eu acrescente algo que os colegas já colocaram, né? Com bastante eficácia aí e de muito proveito, né? Nessa discussão. Eu não sei se, como antropólogo, assim, numa parte da minha formação em antropologia, a cultura está permeando sempre, né? Essas minhas
as minhas aulas e tudo mais, sempre vou lá discutindo desde o evolucionismo cultural, etnocentrismo, relativismo cultural e tudo mais, né? E hoje eu recuperei muito a antropóloga Ruth Benedict, né, quando ela diz que ela define a cultura como a lente pela qual enxergamos o mundo, né? Como vemos, como percebemos e como sentimos. E aí eu fiquei muito impactado com a roda de conversa anterior das comunidades quilombolas, como eles veem o mundo, como eles percebem, como eles sentem. E eu pensei assim, na próxima fala, na próxima mesa nossa, que é sobre política cultural, essas pessoas têm que fazer parte das políticas culturais, é inevitável, né? Porque eles estão quase fazendo uma clemência ali nas falas para dizer, olha, deixem isso como legado, né? Nós vamos embora, mas deixem como patrimônio, né? O patrimônio, esse conhecimento. Eu não sei quem lá no chat até comentou que eles eram os professores, né? Acho que teve uma fala ali dizendo, parabenizando eles como professores, né? Um dia antes, dia 15 foi a comemoração do Dia dos Professores, eles são professores, né? Não estão institucionalizados numa escola formal, numa universidade, mas são verdadeiros professores e têm assim um conhecimento patrimonial, né? Um saber ancestral, as cosmologias todas. Enfim, eu vejo muito a questão da cultura com essas características, né? Elas, pensando numa política cultural ou num plano, eu ainda faço umas confusões de política cultural plano justamente porque acredito que estou muito pouco tempo na parte de gestão cultural, né? Começamos em 1º de maio e tem muito a aprender aqui, aprendo muito com os colegas aqui, inclusive, né? Aí eu lembrei de uma frase também do Celso Furtado, né? Que ele diz assim, ó, na fase atual de nossa história, o elemento da utopia de que necessitamos somente será possível a partir de uma política cultural, né? Então, o Celso Furtado já está falando isso há décadas atrás, a necessidade de uma política cultural para a gente alimentar utopias ou horizontes possíveis, né? E aí eu vejo também muito nessa característica também, a política cultural com por mais que nós tenhamos esse desafio gigantesco de desmonte, mas se nós pegarmos historicamente no Brasil, os nossos maiores movimentos culturais de transgressão, inclusive, vieram nesses momentos de maior autoritarismo, não é? Então, nós temos uma oportunidade ímpar de reverter isso a partir da cultura, não é? Então, o paradoxo, que eu chamo de paradoxo da cultura, né? Quando ela emerge com muita força nesses momentos de resistência e de luta, né? E aí, pensando na perspectiva assim, mais local, não é? Que é o FICAT, por exemplo, em todas essas discussões que eu venho tendo participado, né, com vocês, com o Forcult e tudo mais, eu percebi que tem questões locais e globais, né? Como isso é praticamente todos os lugares, apesar de ter uma dinâmica neoliberal de querer nos enquadrar todos de uma mesma forma e acabar com a história, né? Bom, aí eu percebi que nós temos algumas ações aqui que têm que ser urgentes, né? Para pensar um plano, uma política cultural, está inserido numa discussão de política cultural das IPs e também até para nós fazermos o plano cultural regional aqui, né? O primeiro é montar um GT, criar um GT, um grupo de trabalho, porque eu estou representando o FICAT, mas eu não posso ser... a FICAT não pode estar em mim, eu sou o FICAT, não é isso, né? Eu tenho que representá-la de fato, mas não individualmente, então, para isso, nós temos um desafio aqui de criar um grupo de trabalho de pessoas que estão querendo discutir cultura, né? Que estão engajadas já nisso. Um outro ponto é fazer um mapeamento de quem trabalha e quem pesquisa cultura dentro da UFCAT, né? Tem muitas pessoas que já fazem isso, mas estão de maneira isolada, né? E o terceiro é fazer na região, um mapeamento da cultura na região, em todos os sentidos, né? Nós percebemos aqui, até pegando essa fala da questão da Lei Aldir Blanc, da implementação, a dificuldade imensa, imensa. E hoje eu estava vendo a fala do Wellington Dias, ele também fez uma live aqui conosco. Se não me engano, o número são 174 municípios de Goiás que simplesmente não fizeram absolutamente nada, né, pela implementação da lei. E nós aqui estamos patinando. Eu faço parte do Conselho Municipal e a gente patina, fica cobrando com quem está, como fazer para ajudar a editar, e se disponibiliza e as informações não chegam.
assim, é lamentável, né? Então, eu acho que a universidade, ela tem, eu percebi isso agora, como essas pessoas, assim, esses artistas, trabalhadores da cultura, artesãos, estão isolados, completamente isolados. E aí, um dos mapeamentos, uma das ações de uma política cultural seria isso, né? Justamente com o patrimônio impalpável dessas pessoas, com todos esses saberes e que desprezadas, né? Desprezadas por um saber hegemônico ligado a mercado, ligado a uma perspectiva individualista de uma sociedade de consumo neoliberal. Então, eu não vejo como nós fazemos uma política cultural sem contrapor isso, né? Sem contrapor isso. E não é ideológico, de esquerda e tudo mais. Na verdade, é sobrevivência humana, né? Já que a cultura é a forma que vemos, percebemos e sentimos, essas pessoas têm direito de existir, né? Então, nós não podemos estar, na verdade, cegos para isso. Então, as políticas culturais, acredito que elas têm que estar o tempo inteiro dialogando com esses grupos, né? Um dos nossos desafios é trazer essas pessoas para dentro da universidade, porque aqui em Catalão, não sei como em outras regiões, mas aqui em Catalão as pessoas têm até medo de entrar dentro da universidade, né? Achando que é uma entidade assim que não é para elas, né? E assim, para terminar, como uma provocação, já que a Flávia falou de nós provocadores, pode até ser que seja meio sem sentido, não sei. Mas é uma coisa que eu vim pensando, a ideia essa ideia de separar extensão e cultura, né? Eu vim pensando muito sobre isso ao longo de alguns tempos. E isso ficou um pouco mais forte na ideia de curricularização da extensão, né? Porque, para mim, o meu medo é que a cultura fique de lado, e aí de forma ainda mais estereotipada, como eu tinha falado numa fala anterior, porque, para mim, a cultura tem que ser curricularizada também, sabe? A partir do momento que você separa extensão, cultura e a curricularização da extensão, o que eu estou vendo aqui nos grupos de discussão é que simplesmente não se fala na cultura como processo, como dentro desse processo. Fala-se da extensão, separando-se já a cultura, como se nós só tivéssemos a cultura de uma perspectiva artística, né? E aí eu vejo que é um grande problema, Eu acho que essa discussão, já que a gente está discutindo política cultural, nós teríamos que incluir também nessa discussão da curricularização da extensão, né? Deixa essa questão aí também para a gente poder pensar um pouco mais. Obrigado, pessoal. Na verdade, a curricularização da cultura via extensão, ela estaria dentro da extensão quanto nas ações culturais extensionistas, né? Porque, por exemplo, o IFG e a UFG, nós temos cursos de artes, né? Mas, por exemplo, os cursos de humanidades mesmo perpassa os conteúdos da cultura nos cursos das humanidades, né? E a gente pensa que todos os cursos deveriam ter essa formação cultural, porque a formação cultural é a formação cidadã, como o Aloysio falou, né? Então, eu penso assim que a gente tem muitos desafios a vencer, né? Mas eu já vejo alguns caminhos, além de todos esses apontados, eu penso que a gente poderia, enquanto é o grupo menor, formular algum tipo de formulário, né, ou para o mapeamento, que eu acho que a gente poderia ter documentos comuns até para ajudar na análise, para não ter uma análise, né? Então, a gente ter os mesmos elementos para mapear nossas instituições. E também o que eu vejo claro aqui é a gente... é o que o William falou, que já fez na sexta-feira, que o Rogério pretende fazer. Todas as instituições terem... Porque essa mobilização da nossa comunidade interna a gente vai ter que fazer, né? Então, nós vamos ter que criar GTs de cada instituição, internos, né? Como se fosse uma grande conferência, né? A da IPES é a que culmina, né? Mas teríamos que ter GTs em cada instituição, né? No sentido de para verticalizar, para aprofundar nas discussões de cada instituição e irmos levantando elementos para consubstanciar toda a discussão maior, né?
dizer, assim, na fala do Aloysio, né, que ele falou que a perspectiva, né, da cultura se perdeu de uma certa forma, realmente, né, a gente... houve um momento, né, que se tinha esse desejo de ter mais processos culturais e, sobretudo, artísticos na formação, né, de todos, né, como um direito, né, e uma parte da formação curricular das pessoas. Mas a gente percebe que atualmente nós precisamos ter essa formação, mas sem perder também a noção da diversidade, né? Então, por isso que hoje é muito mais difícil, porque também, em determinados momentos, tinha aquela concepção de cultura, sobretudo a cultura eurocêntrica, né? Então, vamos colocar, essa é a cultura, né, que é a válida, né? Então, a gente tem vários desafios para ser vencido, né, em variados níveis, né? Então, por isso que a gente percebe que a cultura, então, ela perpassa variados níveis de formação, desde da educação infantil até a pós-graduação e todo conhecimento, né? E também ensino, pesquisa e extensão. Como foi colocado por Constantino, nós que somos da área artística, a gente sabe realmente que a cultura, enquanto cultura agora estrito, no sentido de equipamentos culturais para difusão cultural, sobretudo difusão artística, necessita também de um olhar diferenciado, precisa de fomento, precisa de investimento, né? Então, o que nós fizemos no Centro Cultural, que ele mencionou, foi exatamente criar, primeiro, sensibilizar pela programação, chamar a atenção da importância pela programação, mas depois solicitar pessoal qualificado, né? Equipamento de cultura próprio, adequado, né? Porque aí, a partir daí, a gente consegue minimamente trabalhar. Eu vejo, assim, a gente está caminhando, daqui uns 15 minutos a gente termina, mas eu acho que a gente poderia fazer uma outra rodada. Eu penso que, então, assim, eu acho que aqui a gente pode pactuar que nós vamos fazer, né? Então, um formulário para um mapeamento único, pensar para a gente iniciar esse trabalho, mas, sobretudo, eu acho que a primeira coisa também é a gente fazer esses GTs internos que a UFG já começou, né? E todos nós, então, envolvermos, né, virtualmente, né, sobretudo, infelizmente, nesse momento, né, com GTs virtuais, mas a gente começando a sensibilizar. Nessa programação, a gente já tentou fazer isso, né? Então, já temos nos outros fóruns alguns professores de determinadas áreas. Nós privilegiamos as linguagens artísticas, Rogério, mas eu penso também que você tem muito a contribuir na área, né, da antropologia, da história cultural, da gente tentar também fazer outras áreas de discussão. Mas a gente teve uma faixa aí, que foi uma faixa muito interessante e acertada da cultura popular. Então, são tantos aspectos, né, que a gente busca exatamente isso, a democratização, a participação, a diversidade. E lembrar que, que o Rogério falou, né, que no momento difícil, a cultura parece que ela é o esteio, né? Pensar que a Paulo Freire trabalhou, né, o círculo de cultura, a parte da cultura popular, a alfabetização a partir da cultura, né? Então, entendendo a educação e cultura entrelaçada, trabalhando a alfabetização a partir da cultura de cada, né, local de cada pessoa, para que as pessoas lessem o mundo e compreendessem o mundo a partir da sua experiência cotidiana. E também a gente já teve também eu sempre gosto de citar uma grande, aí a partir do Paulo Freire, a UNE pega essa ideia das rodas né, as rodas de conversa, né, as rodas freirianas para as rodas da UNE, do CPC da UNE. Então, aí vem o Teatro Opinião, vem variadas manifestações artísticas que hoje, que depois decorreram variados movimentos artísticos e culturais brasileiros.
Outra provocação, agora vou provocar, né? Fazer várias provocações. A gente lembrar também que nos anos 60, né, o Edgar Santos, da UFBA, ele pensou, eu quero uma universidade cultural, então eu vou montar cursos com pessoas que possam enraizar a cultura dentro da universidade. Então, Kohreuter na música, Lina Bobardi, variados artistas de expressão que depois no final dos anos 60, quem que frequentava a extensão da UFBA? E as próprias instituições, o Gilberto Gil fez arquitetura, Tom Zé frequentava, o Caetano, que era esse pessoal, Glauber Rocha, né? Então, todos eles saíram da UFBA, né? Ou estudaram via graduação, ou estavam presentes no campus como comunidade, como sociedade, trocando experiências, produzindo com os professores, os alunos, enfim, com a sociedade. Então, a gente vê que a gente já tem exemplos, né, de o quanto é importante a universidade absorver e também se colocar como parte dessa formulação de política, como já falamos aqui e temos repetido, temos uma malha física, temos pessoas, temos inteligências, temos a estrutura, né? Mas eu penso agora que é o que a Roseli apontou e outros colegas, né? Precisamos mobilizar as pessoas, mobilizar os colegas. A rede não somos só nós. Como eu falei na roda anterior, né? Do Dedo de Prosa, quando eu finalizei, eu falei, a rede somos todos nós, né? Então, na verdade, eles são a nossa rede também, né? Porque a rede de cultura perpassa várias redes, né? No sentido de que também nós formamos uma rede de cultura, mas que dentro das redes tem outras redes que perpassam a rede, né? Então, eu penso que esse desafio, primeiro, é essa mobilização, essa estruturação, de repente, de um calendário. Agora, vamos pensar mais cartesianamente, mais como gestão, né? A gente pensar, já inaugurar o 2020, a gente pode começar no 2020, terminar o 2020 com algumas mobilizações com os nossos colegas, mas já estrear o 21 com um calendário de reuniões e temas, estruturações. Aí nós vamos ver, né? Porque eu penso que agora que nós vamos pegar essa fala de todos, vamos transcrever, né? Vamos fazer a coisa de forma organizada para a gente já começar a seguir as pistas de forma... já temos todas as pistas aqui, né? Muitas pistas, mas de forma organizada e sistematizada. E eu penso que em todos os fóruns nós vamos ter as relatorias, né? Então, assim, vou pedir para cada um fazer uma relatoria, no sentido ou então alguns de nós podem fazer para a gente ver o que percebeu, o que é pontual, o que devemos percorrer, né, quanto meta. Eu penso que é isso. A Piedade Amaral está perguntando se tem link de frequência. Tem link, eu já coloquei lá na frente, mas eu já vou colocar de novo o link. Mas eu abro a palavra para as considerações finais, porque nós já estamos chegando ao final. Eu acho que a gente pode fazer uma rodada aí de considerações finais. Agora, podia começar transversal, o contrário. Deixa eu aqui, deixa eu começar agora. Vamos começar tá muito certinho. Tá muito apolíneo isso aqui. Vamos pôr um pouco de Dioniso nessa nossa conversa, porque, né, o Deus do caos e da embriaguez, daqui a pouco sabadão, né, finalmente, né, só a Flávia para a gente trabalhar assim das 8 da manhã até a hora dessa. Flavinha. Mas eu queria colocar uma primeira provocação para nós. Eu penso que nós vamos ter que inserir aí, Flávia, numa dessas semanas aí para frente, um momento para fazer mesmo uma grande roda, né, de conversa, seja no Meet, no Zoom, mas que todo mundo entre e que seja o caos. Todo mundo vai ter um tempo, a gente organiza aí uns tempos de fala, uns 3 minutos, mas acho que é preciso dar a voz, não só à nossa comunidade interna, mas também aos artistas e aos fazedores de cultura, às pessoas, né, indiscriminadamente, que tenham
e que queiram fazer essa discussão com a gente. Claro que nós temos aqui no primeiro plano, e todo mundo está informado, isso é uma perspectiva de construirmos um planejamento, né, um plano de cultura, de forma que as nossas instituições tenham ainda uma interferência positiva mais forte na nossa comunidade. Então é importante que a comunidade também tenha o espaço de falar o que elas querem, né? Isso é, inclusive, um dos elementos, né, importantes da política pública, é essa escuta à comunidade. Então eu acho que a gente tem que começar também isso aqui e, de alguma forma, a gente abrir vai ser caótico no Zoom, não sei lá, né? Mas eu acho que a gente precisa criar essa oportunidade de espaço de fala mesmo, para ouvir e mobilizar para trazer também essa nossa comunidade para cá, né? E, por fim, acho que é só dizer que a gente está começando, é um trabalho, em certo sentido, daqui a pouco eu acho que a gente vai ver que o que nós vamos fazer como plano vai ser um pouco um pensamento articulado sobre o que a gente já faz de alguma forma, né? Nós já estamos atuando na dimensão da formação, na dimensão do fomento, na dimensão do patrimônio. Então, o que nós estamos também querendo é organizar isso para que a gente tenha uma ação ainda mais potente, né, em todas as áreas. Eu vou, assim como artista e também educador, eu vou, claro, sempre nessas nossas conversas aqui, defender que há uma dimensão que é importante, né, e que houve um momento da história em que a gente, em certo sentido, precisou trazer uma concepção mais abrangente para a cultura, mas há uma dimensão agora que é essa da produção simbólica, que eu acho que ela é estratégica. Né? Não é esquecendo as demais dimensões da cultura, mas a dimensão da produção simbólica, ela é, nesse momento, talvez, para mim particularmente também, uma forma concreta de enfrentamento a esse estado que nós estamos vivenciando, né? E essa produção simbólica, ela vai estar em todas as instâncias, né? Desde um jeito específico que uma comunidade faz ali o pão de queijo, até a produção do quadro com as técnicas mais sofisticadas possível, né? Eu acho que aqui há uma expansão desse conceito da produção simbólica, mas esse fazer exige de nós uma forma de experiência e de vivência que nos afasta um pouco de racionalizações que, de certo modo, têm ajudado a construção de pensamentos dicotômicos e maniqueístas. Então, eu acho que esse privilégio, né, esse pequeno assento nessa questão da produção simbólica, ela vai ser para nós também estratégica, principalmente no sentido de visibilidade daquelas produções que vão começar a contar novas histórias, né? Não só dos vencedores, não só dos dominadores, mas também as nossas histórias de resistência que podem repercutir positivamente no caldo geral dessa nossa vontade de continuar existindo e existindo de forma exuberante, porque essa produção simbólica, a arte, vai nos trazer, por mais que ela possa representar em alguns momentos cenários desagradáveis, mas ela vai lembrar que nós somos maiores do que essa limitação que às vezes tendem a nos impor, né? Brecht vai dizer, quer dizer, nós não vamos estar limitados somente a isso, a gente é mais do que isso e tem condição de dar a volta por cima, e essa produção simbólica é o grande exemplo de que a gente está o tempo todo dando a volta por cima e temos nesse moto contínuo continuarmos sempre na luta até que a gente chegue lá, né? Se eu chegar lá também, o processo bem vivido já é uma experiência muito boa. Quero dizer uma boa noite para todos vocês, foi muito agradável passar essas horas, e para quem está nos assistindo também. Estamos aí na luta juntos, sempre. Obrigada, Constantina. A gente que agradece essa força, essa inteligência, essa sensibilidade, só somando aqui para o nosso grupo. E aí, pessoal, qual que é o próximo? Olha, vamos lá no caos, hein? Vamos no caos. Começando a treinar o caos, né? Para as próximas rodadas. Augusto, quer falar, Augusto?
Eu só queria pegar o gancho do simbólico do Constantino e aquilo que o Rogério falou, né? E aquele negócio do pessoal ter medo de entrar na universidade, né? Nós já simbolizamos alguma coisa. E acho que nós temos que utilizar esse simbolismo que está vinculado a nós, né? Para enfrentar isso que o Constantino falou, quer dizer, existe, né, uma política de Estado, ou não existe uma política de Estado, mas também existe o espaço da universidade, aonde se construiu artistas, né, como o pessoal da UFBA, e pode ser um espaço de difusão dessa cultura. Então, eu acho que nós temos que ser esse canal, e acho que isso é alguma coisa que está embutido nessa política. Então, acho que essa discussão, ela aponta isso para a gente, e traz essa luz para a gente poder ver que o túnel tem saída, né? Então, acho que a gente precisa pensar nisso. O Rogério estava falando desse caso, né, do negócio de não entrar na universidade, medo de entrar na universidade, né, das pessoas comuns. Eu lembrei de um pai de um artista aqui em Anápolis, né? Eu moro em Anápolis. E aí o filho dele fazia teatro. Aliás, era um artista, até, um cara até bem preparado, mas o pai dele não ia no teatro porque ele não tinha roupa para entrar no teatro. Então existe esse símbolo, né? E acho que a gente tem que romper, fazendo com que aí haja o espaço para essa difusão. Acho que a gente está caminhando nesse sentido. Fiquei muito animado com a fala dos reitores ontem, né? Quando eles se colocaram à disposição de cada vez mais partilhar. Então acho que a gente tem que aproveitar essa disposição deles e esse acho que esse ganho, né, que nós estamos tendo aí de representatividade, né, de respaldo social para que a gente possa fazer disso um canal de divulgação dessas possibilidades do novo, né, daquilo que é interessante para a gente romper esse estado de coisas que a gente está vivendo. Era isso, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar compartilhando a telinha com vocês e o pessoal que tem participado aí das transmissões da caravana, né? Dizer para vocês que semana que vem tem mais, né? Então acompanhem no canal do YouTube que a gente está persistindo aí. Todo final de semana que vem tem lá. A roda de conversa mediada por você, né? Sobre cultura popular. E agora? Vamos lá. Então, eu queria complementar minha fala, porque quando eu falo assim que eu vejo com muita tranquilidade a criação das políticas pela rede, no sentido de que papel aceita tudo, né? Mas, na verdade, a gente tem um grande desafio aí pela frente. Nós precisamos cumprir várias etapas, né? Porque levar políticas que atendam, que, né, ultrapasse além dos nossos muros, eu acho que a gente tem que cumprir essas etapas. O que o professor Constantino falou, eu acho que é importantíssimo, essa roda de conversa com os nossos pares, tentar trazer o máximo de pessoas da nossa comunidade interna para nos ouvir, né? Ouvir esse debate, essas discussões. Eu acho que é por aí mesmo o caminho. Inclusive, a provocação. A gente pode colocar. Nós temos mais 3 rodadas de programação. 3 finais de semana. Olha eu, Constantino, querendo ir até 11 horas, hein? Nós podemos, nada impede a gente colocar em uma rodada, né? Ou na próxima rodada já colocar um grupão. Vamos pensar. Não é uma má ideia, não. Fazer até uma coisa mais ousada, né? Faz uma vigília cultural, né? Então. Nós temos um desse lá no IES. Daqui a pouco está se transformando numa virada cultural, né? 24 horas. Aproveitar já e dar esse gancho, então, já que para não ficar por último e não ser tão apolíneo, né? De novo. Achei essa ideia do Constantino, assim, ótima, excelente, assim, a gente podia verificar a possibilidade de colocar isso em prática. Eu já tem um grupão aqui em Catalão que adoraria participar disso, que eles estão, assim, sem saber com quem falar, com quem conversar. Acho que seria muito importante, né? E aí, aproveitar também o gancho para dizer sobre a questão da rede, o que a professora Roselma já disse ontem, né? A importância aqui para Catalão dessa rede Pisgor. Senão, eu vou te dizer, nós estaríamos aqui muito perdidos, muito perdidos. E eu acho que essas discussões todas que nós estamos fazendo, que eu
Na verdade, eu fiquei sabendo ontem que era desde 2018, para mim era uma coisa mais recente, né? Então já tem uma discussão que vem aí se prolongando, e eu fico muito feliz de pegar desse cargo surgir, né? E eu já peguei esse momento, já falei algumas vezes isso, né? Mas a chance, a felicidade de cair nesse exato momento, porque senão eu não sei o que eu estaria fazendo aqui isolado em casa discutindo cultura para a universidade, assim, eu não teria ideia, assim, ou alguma ideia, mas muito vaga. E aqui realmente participar dessa rede é um grande alento, né? Parabenizar de novo a caravana, assim, está extremamente equilibrada, eu acho. Ontem e hoje, para mim, foram dias assim que, como fluiu, né? Como a caravana fluiu legal nas falas, nas discussões, mesmo online, né? Então, parabenizar isso. Os próximos dias também a gente vê que a programação está muito boa, né? Vamos aumentar a divulgação para mais pessoas que não puderam participar esse final de semana participar dos próximos, né? E ficar uma marca, espero que fique uma marca, Caravana Cultural, como a rede também vai ser, né? Porque nós vamos passar por esse cargo, mas as pessoas que virão, elas vão estar já participando ativamente de um processo que está sendo construído agora, né? E acho que é isso, assim, eu lembrei muito dessa questão da política cultural do Jean Sancieri, né? Aquela ideia de estética como política, né? Então, na verdade, nós estamos fazendo aqui uma política do sensível. E eu acho que é o sensível mesmo, é pela sensibilidade que a gente vai conseguir derrubar a grosseria, a brutalidade, né? E esses totalitarismos todos. Então é isso aí. Boa noite a todos que nos acompanhando até hoje. Agradecer o pessoal aqui por poder participar. E bom resto de final de semana, né? E aí, quem é o próximo? E dizer que a caravana, não, essa é só a primeira rodada, nós vamos fazer várias rodadas, ano que vem já tem caravana de novo. Eu vou falar aqui então, porque foi o primeiro, né? Depois se eu ficar por último, aí o Constantino vai falar que a gente ainda está naquele mesmo movimento, né? Do organizado. Eu estava olhando aqui, Constantino, você falou, o Augusto falou, fez só o Luiz falar agora, deu o jogo da velha ali, né? Ia dar certinho aqui, ó. E já ia. Mas ainda bem que alguém salvou, né? Mas eu fui pensando aqui durante as falas, né? Que eu acho que o nosso grande papel enquanto instituição pública, né, que está aí em vários municípios, né, goianos, esse mesmo, né, de enriquecer a formação humana. E ao enriquecer a formação humana das pessoas que têm a oportunidade, né, de passar pela universidade, ou aquelas pessoas que nós conseguimos alcançar, nós vamos nos enriquecendo nesse processo também, né? E eu percebi, então, aqui hoje que, nesse fim de semana, que na verdade é um trabalho longo, né? Como os reitores falaram ontem, que antecede, inclusive, o nosso GT aqui, as instituições já vêm fazendo esse ensaio há um tempo, e eu percebo que conseguir, nesse momento agora, né, que nós vivemos, fortalecer essa rede, constituir essa rede, né, constituir esse movimento de resistência, é o que a gente sempre fala, né? A história vai contar isso, né? Que as instituições públicas de ensino superior do estado de Goiás se mobilizaram num momento muito importante do país, em prol da formação humana, em prol da democratização, né, da cultura, que essas instituições, elas buscaram proximidade, sim, né, e diálogo com as comunidades, no sentido de valorizar aquilo que a gente faz e produz de melhor. Então, é dizer que é uma grande satisfação, né? Tenho muito orgulho de participar desse momento. Eu tenho muitas expectativas boas, né? E eu acho que é isso mesmo, né? É bom trabalhar na diversidade, porque quando nós trabalhamos também com a coisa muito boa, parece que nós ficamos mais tranquilos, né? É muito bom trabalhar numa situação que aparentemente é desfavorável, mas como nós estamos aqui, várias pessoas que nos acompanharam hoje, eu agradeço também, né, os colegas de todas as instituições, de outros estados que estiveram conosco, e eu penso que esse início de trabalho aqui, ele pode se tornar muito mais grandioso, né? Estou sempre olhando para a Flávia aqui, buscando, me espelhando na energia dela, porque ela sempre está pensando nas redes, inclusive na rede latino-americana, né, Flávia? Que eu acho que é isso mesmo, né? Os projetos têm que ser grandiosos. Eu desejar um bom final de semana para todos, né?
E como diz o Augusto, semana que vem tem muita coisa boa aí. Eu acho que nosso papel agora é de continuar motivando as pessoas, incentivando, né? Fazendo esse processo de sedução, porque como nós percebemos aqui, temos muitas tarefas e vamos precisar de mobilização coletiva, né? Tanto das pessoas que trabalham nas instituições, quanto também de pessoas que estão por aí, né, no estado de Goiás, e que tem disponibilidade também, disposição para dialogar conosco. E é isso, gente. Um abraço. Bom, pessoal, então, primeiro agradecer novamente a oportunidade de estar na rede. Como o Rogério falou, eu também fiquei sabendo que é de 2018, por que a UFJ, agora FJ, mas ainda era UFG regional, já tem, não estava, né, até então. Mas que bom que agora está, né, e o trabalho começou agora, temos muito trabalho, cada um internamente com a sua instituição, nós com a rede, fazer isso crescer, e realmente eu acho que agora é aproveitar a programação e trazer mais pessoas, né, e agradecer quem está nos assistindo também, ao pessoal das instituições que está pelo YouTube, né, e um bom final de semana para todos nós, e estamos aí. Então, mais uma vez, com pesar, né? O papo tá bom, mas vamos, né? Eu vou pegar uma frase aqui da Elza Gabriela: Sabadão e a Caravana Cultural virou Maratona Cultural do mês, e virou mesmo. Já aproveito para convidar para a próxima rodada, semana que vem. Vamos começar sexta-feira, dia 23 de outubro, às 20 horas, o Lives Cultura UFG, edição Caravana Cultural, com Francisco Afa e o Felipe Valoz, com transmissão direto do Centro Cultural UFG. Então, sempre assim. Aí, Constantino, eu sou uma pessoa que eu sou apolínea até mais ou menos essa hora, 19 horas, depois que eu me pega. Então, a programação é toda apolínea, ela tem uma lógica assim, quase cartesiana. Então, toda sexta tem espetáculos transmitidos direto do Centro Cultural UFG, muito fácil. 10 horas da manhã, as mesas, 14 horas, as oficinas, 16 horas, rodas de conversa, e às 17h30, fechando com os fóruns de cultura. Então, muito fácil de decorar. Mas vou chamar a atenção para a próxima mesa, do dia 24 de outubro, aniversário de Goiânia, às 10 horas, Política Cultural e Planos de Cultura IPSGOL, que vamos falar. Vamos chamar o professor Albino Rubim, da UFBA da Bahia, que inspirou, inclusive, o GT3 a fazer o trabalho, que ele coloca que a universidade, sim, tem que intervir e faz política pública, né? Então, ele vai falar conosco, aceitou o convite. Fernando Mencarelli, da Universidade Federal de Minas Gerais, e o professor Marcos Dias Coelho, da Unilab, estarão conosco, então, para também dar o norte. Então, eu penso que a gente pode esperar esse fórum, ter mais ideias, e, de repente, na terceira rodada, a gente fazer o grupão, né? Vamos pensar. E também uma outra coisa que eu queria dizer para nós, em termos de provocação, eu trabalho com história do século XIX, né, 18, 19, 20, trabalho com história social da música, né, da cultura, e a gente, em 2022, vamos fazer 200 anos da independência do Brasil, né? Então, quer dizer, 200 anos que o Estado brasileiro existe, porque até então nós éramos colônia portuguesa, então as leis portuguesas serviam para nós. Então, na verdade, o Brasil tem muito mais de 500 anos, porque enquanto terra primeira ele sempre existiu, mas o Estado brasileiro tem 200 anos. E também, então, teremos 100 anos da Semana de Arte Moderna, né? Porque naquele momento também os artistas se reuniram exatamente no centenário da independência para pensar a identidade cultural brasileira. Então, eu penso também que a nossa instituição, a nossa rede, não pode se furtar a esse compromisso também de discutir a cultura brasileira, a identidade cultural e apontar caminhos para o futuro, hein? Então, esse daí já é um compromisso para 2022, tá certo? Então, eu me despeço
deixando um abraço para a noite, para todos, né, que nos prestigiaram nesse dia de hoje, e convidá-los, então, para a próxima rodada, semana que vem, da Caravana Cultural da Rede Cultura IPSGOL. Até lá!